O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual Felipe mostrará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio, principalmente com o acordo marítimo entre Israel e Líbano. Coluna aberta. Bem, pessoal, a gente vai começar esse nosso giro pelo Oriente Médio com uma das principais notícias dessa última semana, que foi o anúncio na terça-feira, dia 11, do acordo, né, entre Israel e Líbano para em relação à fronteira marítima entre os dois países, né, para exploração de gás natural em 2 campos no Mediterrâneo. A gente já tinha comentado aqui no programa, né, dessas negociações, dessa possibilidade, e a primeira coisa que é interessante deixar claro é que, quando eu falo Israel e Líbano chegaram a um acordo, eles vão adotar o mesmo acordo, porém não é de maneira bilateral, tá? Os dois países, vamos lembrar, Israel e Líbano não possuem relações formais, eles vivem uma situação de conflito congelado, tá? A fronteira entre os dois países não é formalmente delimitada, né? A linha basicamente da retirada israelense depois da intervenção israelense na Guerra Civil do Líbano. A história recente dos dois países é marcada por conflitos, né? O Líbano teve parte, uma parte pequena, né? Mas teve parte na Guerra de Independência de Israel, em 1948, né? Do lado da Liga Árabe. O Líbano também apoiou os países árabes, né, nas guerras nas décadas de 1960 e 1970, e principalmente Israel invadiu o Líbano, né, como parte da Guerra Civil Libanesa. Naquele contexto, o Líbano foi invadido, né, tanto por Israel quanto pela Síria. Ainda existia a questão, né, da presença das organizações palestinas dentro do Líbano, além das centenas de milhares de refugiados palestinos que vivem até hoje no Líbano. Né, hoje nós temos basicamente uma terceira geração, já quase uma quarta geração, que nasceu e vive em campos de refugiados. Então, os dois países não possuem relações formais. Tá? A gente já comentou aqui no programa, inclusive, que uma guerra entre Israel e Líbano é muito provável em algum momento no futuro. Hoje, um dos principais atores, né, dentro do Líbano é o Hezbollah, que tem em Israel o seu principal inimigo, né, o Hezbollah, que é criado no contexto, né, da invasão israelense, justamente, com apoio iraniano. O Irã, naquela época, né, recém-saído da Revolução Islâmica de 79. Né? Quando eu digo naquela época, eu estou falando da década de 1980, tá, gente? A invasão do Líbano por Israel se deu em 82. Recentemente a gente falou da efeméride de Sabra Shatila aqui no programa. Enfim, o fato é, os dois países não possuem relações. Então esse acordo, na verdade, vai ser um acordo entre Israel e Estados Unidos e um acordo entre Líbano e Estados Unidos. Tá? O governo dos Estados Unidos, além de mediador, ele será o garantidor do acordo. Tá? Não vamos ter uma cerimônia conjunta de assinatura, nada disso. Tá? Então, é um possível primeiro passo na normalização dessas relações? É, mas é importante manter um certo ceticismo, tá? Pelas conjunturas internas, por esse histórico recente. Então é um acordo entre Israel e Washington e Líbano e Washington, tá? Inclusive acaba sendo um bom exemplo, né, da diplomacia do lobby. Né? Um abraço para a nossa querida Beatriz Falcão, né? Nossa querida Bia Rock, do Pantada de Pantufa. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quem costurou o acordo foi um lobista, cidadão dos Estados Unidos. Ele é cidadão israelense e dos Estados Unidos, chamado Amos Hochstein, que ele foi nomeado negociador pelo governo dos Estados Unidos em outubro de 2021, e além de conselheiro do governo Biden, ele foi conselheiro do Biden quando o Biden era vice-presidente. Ele tem uma extensa carreira como executivo de empresas privadas, de que ramo? Gás natural e petróleo. Tá? Qual o termo do acordo principal? Tá?
tá? Foi delimitada a zona econômica exclusiva marítima de cada país, e o campo de gás mais ao sul, que é nomeado de Karish, ele vai ficar sob controle israelense. O campo nordeste, que é chamado de Cana, vai ser do Líbano, tá? Então ficou um campo para cada um. Porém, o campo de Cana, ele é maior e ele justapõe a zona econômica exclusiva israelense. Então, os israelenses vão receber uma parte dos royalties da exploração do gás natural, tá? Porque a gente, né, tem uma brincadeira, né, aqui no programa, a gente, né, campos de gás natural, campos de petróleo, quando fica em divisas, né, como é o caso, em fronteiras, melhor dizendo, né, como o caso de alguns na fronteira do Catar, como o caso da fronteira entre Venezuela e Guiana, um lado fica temendo que o outro, né, vai fazer que nem o Pernalonga, vai enfiar um canudo ali e vai, né, pegar e sugar todo o recurso por baixo da terra, porque o recurso natural ele não respeita a divisão artificial, a fronteira artificial. Então, para você evitar essa tensão e reconhecendo que uma gestão conjunta do campo de gás seria muito complicada, então ficou um campo de gás para cada um e Israel vai receber uma compensação dos royalties do campo de cana. Essa compensação virá via a empresa francesa que vai explorar esse gás natural. Tá? Então não vai sequer virar das autoridades libanesas, vai vir da empresa francesa, a Total, tá? Tô falando aqui o nome, mas não é propaganda nem nada, tá? Então, essa é a essência do acordo, tá? No sentido internacional, quem ganha, quem perde. Quem ganha primeiro é os Estados Unidos, né? Porque o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio é muito confuso, é muito contraditório, é muito dúbio, já tem décadas, né? Então você exercer o bom e velho papel de mediador, né, é sempre algo que acaba valorizando a imagem do país, que acaba valorizando o papel do país, o papel da principal potência militar do mundo hoje, né, na região. Além disso, tem algo interessante. Mês que vem, né, daqui a menos de um mês, na verdade, nós vamos ter as eleições de midterm nos Estados Unidos. E o governo Biden e o Partido Democrata certamente vão vender o acordo, né, dependendo do público-alvo, dependendo do eleitorado, como, olha, né, os republicanos falam de que os conservadores são os verdadeiros amigos de Israel, porque o Trump mudou a embaixada para Jerusalém, porque o Trump fez isso e aquilo, mas, ó, nós estamos preocupados também com a segurança na região, nós temos um papel de mediador e nós estamos aqui sendo também amigos de Israel, tá? Então, dependendo do público-alvo de cada distrito eleitoral, o Partido Democrata certamente vai usar isso, o governo Biden vai usar isso como uma vitória internacional. A Europa, e isso também é algo que a gente vem comentando nos últimos anos, né? A Europa está doida pelos campos de gás natural do Mediterrâneo que têm sido descobertos. Isso, inclusive, pode dar problemas para a Europa em algum momento, né? Vide os campos de gás ali que serão disputados entre Grécia e Turquia. Né, também essa questão da zona marítima exclusiva, o campo de gás fica dividido entre dois países, quem pode explorar, quem não pode. A França, né, eu acabei de citar a Total, a França tem aumentado muito o papel dela no Mediterrâneo. A gente falou recentemente de a viagem do Macron até a Argélia. A Itália também tem aumentado o seu papel no Mediterrâneo, que já é um papel grande de exploração de gás na região. Então, a Europa tá doida por esse gás natural. Outro exemplo, né? Agora em junho a gente teve aquele acordo, aquela cooperação entre Israel e Egito, né, para facilitar a exportação de gás natural para a Europa. Então a Europa está doida por esses campos de gás natural no Mediterrâneo, porque são relativamente perto e principalmente, né, vai poder diversificar a fonte energética da Europa em relação à Rússia. Né, esse grande problema para a Europa em relação à invasão russa da Ucrânia, e que a Rússia tem usado a questão energética como uma moeda de barganha, e aí, quanto mais cedo os campos de gás puderem ser explorados e exportarem gás para a Europa, né, melhor para a Europa nesse sentido de segurança energética.
Em compensação, a Rússia sai afetada negativamente pelo acordo, porque a tendência é que no médio prazo, né, a Rússia vai diminuir o seu poder de barganha em relação ao gás natural. A gente vai falar mais de gás natural, inclusive, quando a gente chegar no cheque, quando a gente falar do encontro entre o Putin e o Erdogan, tá? Isso falando internacionalmente. Agora, domesticamente, como eu mencionei, é importante a gente manter um certo ceticismo, tá, em relação ao acordo. Tá? Por quê? Porque tanto dentro do Líbano nós temos algumas resistências. O Hezbollah, né, disse que vai seguir a decisão do Estado libanês. Tá? Porém, alguns atores libaneses, mesmo sem serem o Hezbollah, criticaram o acordo por supostamente fazer muitas concessões. Porque, como eu mencionei, a linha demarcada, né, foi demarcada a linha de econômica exclusiva. E ela foi demarcada na chamada linha 23, que é menos do que o Líbano desejava. Também é menos do que Israel desejava. Ela ficou mais ou menos ali no meio do caminho, tá? Não chega a ser um ponto médio exato, porque uma das linhas ali faz uma curva, enfim. Mas o fato é, você tem setores dentro do Líbano que não gostaram muito do acordo, e nós também temos setores dentro de Israel que não gostaram muito do acordo. E no caso de Israel, vamos lembrar que daqui a 15 dias praticamente, nós teremos eleições no país, né? A 5ª eleição em 3 anos. Então, o Yair Lapid, que é o atual primeiro-ministro, ele está em segundo lugar nas pesquisas. Quem está em primeiro é o Netanyahu, né? E o Benny Gantz, que está em terceiro, ele vai ser o ator decisivo para viabilizar a formação ou não de algum governo, né? A gente vai falar mais das eleições israelenses quando a gente chegar mais perto, tá? Mas o Benny Gantz, inclusive, que formou uma nova coalizão. Ele está em terceiro nas pesquisas, ele que vai ser o ator decisivo para viabilizar a formação de uma coalizão de governo. E quais estão sendo as discussões em Israel? Né? Primeiro, do ponto de vista eleitoral, o Netanyahu, né, o Lapid falou que é um acordo histórico que vai aumentar a segurança do país, a estabilidade do país e que vai permitir que bilhões de dólares entrem na economia. O Netanyahu respondeu dizendo que é uma rendição histórica. Tá? Afirmando que ele fez concessões demais ao Líbano e que os atores libaneses, né, sem citar pelo nome o Hezbollah, mas se referindo ao Hezbollah, vão utilizar esses recursos para se voltarem contra Israel, para atacarem Israel. Então você tem essa grande discussão eleitoral entre as duas principais figuras das eleições. A segunda discussão é que o Yair Lapid, ele assumiu, né, o cargo de premier quando o Naftali Bennett teve que aceitar a dissolução do parlamento. Então ele é uma espécie de primeiro-ministro interino, né? Pelo acordo da coalizão anteriormente, ele tem todos os poderes de premier, mas o fato é, estão questionando se o Lapid teria ou não a legitimidade para fazer um acordo desse tamanho, faltando aí 15 dias para as eleições, praticamente. Um pouquinho mais de 15 dias, né? Então, o Lapid ele vai enfrentar uma corrida, né, para ver se ele consegue aprovar o texto antes do pleito. Se ele conseguir, tem essa dúvida. Ainda não dá para mensurar, né, o efeito dessa notícia nas pesquisas eleitorais. A gente vai ter que esperar alguns dias. Então, assim, não é apenas um acordo internacional, né? Ele vai ter impactos domésticos muito grandes. Falei das eleições dos Estados Unidos, um pouco menos, né, claro, mas principalmente nas eleições israelenses, que ocorrem daqui a, como eu disse, pouco mais de 15 dias. Tá? Mas o fato é, temos um acordo que delimita a zona marítima exclusiva de cada país, a zona econômica exclusiva de cada país, e faz essa divisão dos campos de gás. Importante, a fronteira terrestre dos dois países continua não delimitada, continua fechada e ela é monitorada pela ONU, tá? Por conta desse histórico de conflitos. Aí a gente vai começar, né, saindo dessa principal notícia, a gente vai começar o nosso giro pelo Oriente Médio e a gente vai começar pelo Líbano, justamente com duas notícias. Uma delas, infelizmente, a gente mencionou no programa passado, que o Líbano registrou seu primeiro caso de cólera desde 93. E agora o Líbano registrou a sua primeira morte por cólera
tá? Desde 1993, infelizmente, e isso muito provavelmente é derivado da falta de condições sanitárias, especialmente nas regiões onde você tem muitos refugiados da guerra na Síria. E em relação a isso, o presidente libanês, o Michel Aoun, disse que o Líbano vai começar a retornar os refugiados para a Síria, afirmando que a situação na Síria já estaria segura o suficiente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Já em Israel, tá? O governo israelense chegou a um acordo com a família de um idoso palestino chamado Omar Assad, tá? Que tinha 80 anos de idade. Ele morreu em janeiro sob custódia de tropas israelenses, tá? E a família argumentando que ele inclusive foi detido de maneira ilegal, de maneira irregular, tá? Ele tinha cidadania dos Estados Unidos também, e a família vai receber uma compensação de apenas $141 mil, tá? E esse apenas não é sarcástico, não é irônico, tá? Uma quantia irrisória, tá? E falando em mortes, né? Falando no uso da violência, nós tivemos diversas notícias nesse sentido na última semana, tá? Incluindo uma notícia de hoje, dia 14 de outubro, que é quando eu estou gravando esse áudio, né, no mesmo dia que a gente vai gravar o programa, tá? Mas começando pelo último sábado, tá? No caso, o dia 7, uma soldado, mulher israelense, e um policial. A soldado foi morta e um policial ficou gravemente feridos, tá? Eles estavam num checkpoint perto de um campo de refugiados, perto de Jerusalém, e eles foram atacados e ela morreu, e o guarda foi hospitalizado em estado grave, tá? Outros 2 policiais ficaram levemente feridos, tá? Aí, no dia 8, tropas israelenses realizaram uma operação no campo de refugiados de Jenin, né, na Cisjordânia, que é também um enorme campo de refugiados, onde você tem terceira, quarta geração já de pessoas que nascem e crescem em campos de refugiados, que deixaram 2 adolescentes palestinos mortos, tá? E outras 11 pessoas feridas. Depois, também no dia 11, tá? Um soldado israelense foi morto perto de um assentamento ilegal na Cisjordânia, um assentamento israelense ilegal, tá? O assentamento de Shavei Shomron, e ele foi atacado por 2 palestinos e morreu. Esse ataque foi reivindicado por um grupo chamado Toca do Leão, Covil do Leão, tá? Que é um grupo que foi formado alguns meses atrás, tá? No contexto, né, dos episódios em Nablus, né, que a gente mencionou alguns meses atrás, né, Nablus, que é uma das maiores cidades, né, de população palestina. Tá? Então é um grupo recente, é um grupo novo, e que reivindicou esse ataque. Depois, no dia 12, nós tivemos centenas de palestinos protestando nas regiões dos checkpoints, né, do campo de Jenin, contra os episódios de violência. E só para fazer uma breve correção, tá, gente? Eu falei da cidade de Nablus, mas eu queria falar da cidade de Hebron, tá? Dos episódios de violência que ocorreram em Hebron, tá? E esse protesto nos checkpoints foi porque as tropas israelenses estão basicamente realizando um cerco, tá? Do campo, em que as pessoas mal conseguem entrar e sair sem ter que passar por diversas fiscalizações, e muitas delas com o uso da força, com o uso da violência. E hoje, no dia 14, tá? Forças israelenses deixaram 2 palestinos mortos, também em Jenin, tá? Um deles era um médico, tá? Que tinha por volta de 40 anos de idade e que foi baleado em frente ao hospital de Jenin. Tá? Então foram alguns episódios de violência dessa semana.
E também teve, né, semana passada ou retrasada, eu comentei de um levantamento feito pela BBC que esse ano mais de 100 palestinos morreram em circunstâncias violentas, né, a maior parte delas envolvendo tropas israelenses. Segundo a Al Jazeera, não foi uma resposta direta, né, mas uma espécie de resposta, mas segundo a Al Jazeera esse número, na verdade, estaria em torno de 140, tá? Falando também agora de notícias em relação à Palestina, nós temos duas notícias. A primeira delas é que no último dia 13, também conhecido como ontem, tá, nós tivemos um anúncio de que chegaram a um acordo geral entre todas as organizações palestinas em Argel, né, na Argélia, conversas mediadas pelo governo argelino, né, lembrando que inclusive durante a Guerra Fria, né, a então OLP do Yasser Arafat foi baseada em Argel há um tempo. Então nós tivemos um encontro que envolveu tanto o Fatah quanto o Hamas e outros 12 grupos palestinos, tá, chegando em um acordo, tá, um acordo político final, para a realização, inclusive, de desenvolver a estrutura de um governo nacional, realizarem eleições e a formação de um conselho nacional. Tá? É importante lembrar que, alguns anos atrás, nós tivemos um acordo entre o Fatah e o Hamas. O acordo não foi muito adiante, as divisões entre os dois grupos continuaram. Uma das razões que falavam que o acordo não teria ido adiante era justamente por ele não envolver os outros grupos menores, como nesse caso, tá? Como a Frente Popular da Libertação da Palestina, enfim, alguns desses grupos. O Jihad Islâmica Palestina não participou, é importante citar isso, né, até porque o mais recente episódio, né, de foguetes em Gaza e depois ataques israelenses envolveu o Jihad Islâmica Palestina, ele não participou desse encontro, então também é o caso da gente manter um pouco de ceticismo, infelizmente. E o Mahmoud Abbas, o presidente da Palestina, se encontrou com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ontem, dia 3 de outubro, em Astana, no Cazaquistão. A gente vai falar mais desses encontros em Astana no bloco do cheque, tá? Eles defenderam, né, a solução de dois estados, defenderam um maior papel de mediação da Rússia e defenderam o formato do quarteto, né, que envolve União Europeia, Nações Unidas, Rússia e Estados Unidos, dizendo que, e o Abbas disse que nos últimos anos, né, os Estados Unidos tentou agir sozinho e os palestinos não confiam nos Estados Unidos para agir sozinho na mediação. Né, muito provavelmente uma referência àquele acordo esdrúxulo, né, proposto pelo Donald Trump, que foi elaborado pelo genro dele e que, né, foi, né, assim, não foi do nada a lugar nenhum, né? Da Palestina, nós vamos para a Síria, tá, com duas notícias. A primeira delas é que uma das agências das Nações Unidas acusou a Finlândia, tá, de violar direitos de crianças em um campo de prisioneiros na Síria. Tá? No caso, eram crianças com nacionalidade finlandesa, tá? Por serem de mães finlandesas, tá? Que foram para a Síria para se juntar ao autodenominado Estado Islâmico, e seriam cerca de 33 crianças com nacionalidade finlandesa que estão em campos na Síria, e a Finlândia não estaria tomando as devidas providências para repatriar e cuidar dessas crianças. A outra notícia, né? Não, a Síria já tá tudo bem, já pode, né? As pessoas já podem voltar e não tem mais guerra e tá, né? Não tem mais nenhum interesse estrangeiro envolvido, né? Pois é, né? O que aconteceu nessa semana? Uma das cidades mais importantes perto de Alepo, né? A cidade de Afrin, agora está dominada pelo Tahrir al-Sham. Nossos ouvintes mais antigos talvez se lembrem desse nome, né? É a antiga filial da Al-Qaeda na Síria, tá? Nós tivemos um conflito interno entre as forças anti-regime Assad, incluindo aí forças, né, que são apoiadas pela Turquia, tá? Então nós tivemos uma divisão dentro do Exército Nacional Sírio, que é a facção apoiada pela Turquia, que controla diversos territórios perto de Alepo.
Como parte dessa tensão, o Tahrir al-Sham entrou na luta do lado de uma dessas facções e, com isso, conseguiram vencer sobre a facção anterior e dominaram parte de Afrin. Tá? Então, para quem acha que a guerra na Síria já está resolvida, já está tudo bem. Da Síria, a gente vai para a Turquia, onde ontem, no dia 13, o parlamento aprovou a lei que combate as fake news. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer mais mordaça, na verdade, contra jornais, rádios, redes de televisão, internet e tudo mais. Agora, se você espalhar o que é considerado informação falsa, você pode pegar 3 anos de cana. Lembrando, um jornalista ter compromisso, ter a necessidade de responder pelo que ele fala, pelo que ele divulga, é importantíssimo. Tá? A gente pode entrar na discussão ou não, né, sobre, enfim, a penalização e tal. A grande pegadinha, entretanto, é quem define o que é fake news? Qual vai ser a definição de fake news? Tá? Porque muitas vezes entram coisas subjetivas, né, ou então coisas que o governo da ocasião simplesmente não quer que sejam ditas. Né? Então você tem ali a fake news clara, né, a mentira assim clara e óbvia. Né? Essa é uma coisa. Outra coisa é falar, olha, acho que a guerra na Síria não está indo bem. Fake news, está preso. Então, né, esse tipo de lei é sempre complicado, é sempre questionável. Da Turquia, vamos para o Iraque, já que o parlamento iraquiano elegeu o novo presidente, o Abdulatif Rashid, e também um novo primeiro-ministro, o Mohamed al-Sudani. Tá? A questão é que o Mohamed al-Sudani, né, ele tem maioria dentro desse parlamento, né, que está travado basicamente desde as eleições. Ele é apoiado pela coalizão de partidos xiitas que são apoiados pelo Irã, tá? Então vamos esperar aí os 30 dias, né, porque assim, ele foi nomeado pelo parlamento. Agora ele vai formar um governo, vai formar um gabinete, tá? E submeter esse gabinete ao parlamento, que aí sim vai ter um voto. Então não vamos, nesse momento, gastar muita saliva, né, nessa situação, porque pode não durar muito também. Tá? E o detalhe é que a eleição, né, que elegeu de fato o presidente e indicou um primeiro-ministro, foi realizada enquanto a região da Zona Verde, né, de Bagdá, era atingida por foguetes, né, que não foram reivindicados o ataque. Do Iraque, a gente vai para o Irã. Tá? No último final de semana, França e Países Baixos pediram a todos os seus cidadãos que saiam do Irã o mais rápido possível, afirmando que o governo iraniano está realizando a detenção arbitrária de estrangeiros, tá? Né, inclusive com pessoas com dupla nacionalidade. Né? Lembrando que nós temos muitos franceses iranianos, né? Ou iranianos franceses, né? Pessoas com essas duas nacionalidades. Em relação aos protestos, eles continuam, tá? Os protestos por conta da morte da Mahsa Amini, né? Ou, lembrando, o nome curdo dela, né? A Gina Amini. E até agora, segundo, né, os números extraoficiais, nós estamos na casa de 200 pessoas mortas e mais de 1.500 pessoas detidas. Se você quiser entender um pouco melhor, né, os protestos no Irã, vá até o programa 310, tá? De 2 semanas atrás. No último programa e nesse programa a gente está basicamente fazendo uma atualização, tá? E na última quarta-feira, o Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, voltou, né, a minimizar os protestos, voltou a dizer que eles são uma ação coordenada do estrangeiro, né, e que são tumultos dispersos, né, na verdade, que não tem grande importância, que não tem grande impacto. Tá? Então, essas são as principais atualizações em relação aos protestos, às manifestações nesses últimos dias. No último dia 10 de outubro, circularam algumas imagens nas redes sociais que foram alvo de de disputas narrativas. Né? Por quê? Porque mostrava pessoas, tá, nas ruas de uma cidade no Kurdistão, tá? Salvo engano, era na cidade de Bijar, e essas pessoas estavam
fazendo uma passeata e policiais estavam juntos delas. E aí teve gente dizendo, olha só, os policiais estão tomando o lado dos manifestantes. Mas também teve gente dizendo que, na verdade, os policiais estavam ali como escolta, tá, da manifestação, prontos para eventualmente agir em algum momento, tá? Então, tô me referindo a esse vídeo porque teve muitos ouvintes que marcaram a gente nesse vídeo e ele teve essa disputa aí na narrativa. Eu, sinceramente, vou dar a pior resposta possível para vocês, mas é a única resposta que eu posso dar com responsabilidade. Eu não sei o que realmente está se passando naquele vídeo, tá bom? E outra coisa interessante é que trabalhadores da indústria petroquímica e petroleira do Irã estão ameaçando greve, tá, para se juntar aos protestos. Aí vai ser algo, né, bastante interessante, da amplitude que isso pode levar caso isso ocorra, tá? Então, para ficar de olho. E finalmente, para a gente encerrar nosso girão aqui, no Paquistão, o líder do partido do Imran Khan, o Azan Swati, foi preso pela Polícia Nacional paquistanesa, né, por ter tuitado contra o comandante do exército, tá? Então, parte aí das tensões políticas, né, envolvendo o partido do Imran Khan e também da perseguição que ele sofre, a gente já comentou isso aqui.